Leopoldo II nasceu em 1835 e subiu ao trono em 1865, já casado com uma princesa austríaca, Maria Henriqueta. Durante os primeiros anos de seu reinado, o monarca governou o país de maneira eficiente e comedida, tendo em vista o número de revoluções e reformas que se espalhavam pela nação e culminaram na democratização da Bélgica décadas mais tarde. Leopoldo tinha forte interesse em expandir seu império e, vendo como as demais potências europeias administravam suas economias, acreditava que a grandeza de um país estava diretamente ligada à quantidade de recursos que a nação poderia extrair de suas colônias. Assim, o desejo de aumentar seu domínio se transformou em obsessão, e o rei começou a pôr seu plano em prática em 1866, quando tentou conseguir as Filipinas da rainha Isabel II da Espanha, mas as negociações fracassaram quando a monarca espanhola foi derrubada do trono 2 anos mais tarde. Foi então que o rei belga voltou sua atenção para a África, mais precisamente para a Bacia do Congo. Isso porque, na época em que a Bacia do Congo se tornou uma colônia belga, essa região africana, cujo território era 76 vezes maior do que a Bélgica, também era uma das maiores áreas de cultivo no mundo e contava com uma enorme abundância de recursos minerais. Mas Leopoldo não chegou até lá e, de cara, declarou que aquelas terras eram dele. O monarca foi bem mais ardiloso. Leopoldo começou criando a Associação Internacional Africana em 1876, com o suposto propósito de enviar ajuda humanitária à África para catequizar os nativos e industrializar as diferentes nações. Entretanto, o real objetivo do monarca era reunir recursos e organizar a exploração do continente, e ele acabou se aliando a 2 exploradores, Henry Morton Stanley e David Livingstone, para dar início à empreitada. A dupla foi responsável por abrir caminho pela selva congolesa para a chegada dos homens de Leopoldo, e o monarca nomeou a região de Estado Livre do Congo. Por volta de 1885, a área foi reconhecida oficialmente pelo Congresso de Berlim e, entretanto, em vez de levar o progresso até o local, Leopoldo começou a tratar o território como seu reino privado. Milhares de congoleses acabaram sendo assassinados, e os que restaram foram obrigados a trabalhar incessantemente na mineração de ouro, na caça de elefantes para a obtenção de marfim e na derrubada da vegetação nativa para a extração de borracha. Na verdade, mais do que uma colônia belga, o Congo se transformou em propriedade pessoal do rei, e toda a riqueza e os lucros obtidos com a exploração e comercialização dos recursos locais iam para os cofres de Leopoldo. Para estabelecer seu domínio, o monarca fez alianças com poderosos pouco escrupulosos da região e guerreou contra outros tantos, se tornando, eventualmente, o senhor absoluto de todo o território. Depois disso, Leopoldo estabeleceu a Force Publique, um grupo de mercenários responsável por garantir que suas ordens fossem respeitadas em toda a colônia. Além disso, o rei dividiu o território em diversos distritos administrados por líderes escolhidos por ele a dedo e que contavam com poderes ditatoriais para manter tudo sob controle. Cada um desses distritos tinha cotas específicas de recursos, como ouro, borracha, diamantes e marfim, e os administradores recebiam comissões sobre os lucros como pagamento por seus serviços. Dessa forma, Leopoldo mantinha os administradores motivados a explorar cada vez mais tudo o que o Congo tinha para oferecer, incluindo a mão de obra dos nativos. Logo os congoleses foram forçados a trabalhar até a morte em plantações e minas, sem falar que, para abrir espaço para a extração de borracha, Leopoldo ordenou a desocupação de incontáveis vilarejos e a derrubada de áreas imensas de florestas. Os nativos também receberam cotas de produção, e quem não conseguisse bater sua meta de obtenção de ouro ou marfim, por exemplo, era castigado, geralmente com a amputação de mãos e pés. E mais, se o trabalhador que não cumprisse sua meta de produção conseguisse fugir antes de receber o castigo ou precisasse das 2 mãos e pés para continuar trabalhando, quem tinha as mãos e os pés decepados eram sua esposa ou seus filhos. Ninguém sabe dizer ao certo qual era a população do Estado Livre do Congo quando ele foi estabelecido em 1885, mas as estimativas apontam que cerca de 20 milhões de pessoas viviam por lá. Um censo realizado em 1924 indicou que a região contava com 10 milhões de habitantes, o que significa que metade da população local provavelmente perdeu a vida durante a colonização belga, com Leopoldo como responsável direto e indireto.
Com o tempo, as histórias sobre as barbaridades cometidas contra os congoleses começaram a se espalhar pelo mundo e, em 1908, Leopoldo foi forçado a ceder sua propriedade privada ao governo belga. Diversas reformas foram conduzidas, e o Estado Livre do Congo foi rebatizado de Congo Belga. Além disso, o sistema de cotas de produção foi modificado, e o assassinato arbitrário de congoleses passou a ser tecnicamente proibido. Entretanto, todo o dinheiro obtido com a exploração dos recursos do Congo continuou sendo enviado integralmente à Bélgica, ou da mesma forma, os castigos e as mutilações seguiram sendo aplicados até a nação africana conquistar sua independência em 1971. Como resultado, até hoje o Congo sofre com as consequências do sistema estabelecido por Leopoldo II, já que a corrupção acabou ficando enraizada no poder. Para piorar, nos anos 90, o Congo foi arrasado pela Grande Guerra da África, que terminou em 2003 e resultou na morte de um número estimado em 6 milhões de pessoas. Sem falar que praticamente todos os recursos naturais do país continuam sendo explorados por nações estrangeiras, enquanto quase a totalidade da população vive em extremas condições de pobreza. E que fim levou Leopoldo? Ele morreu pacificamente em 1909, no dia em que seu reinado completou 44 anos. E sabe o pior? O monarca na maioria das vezes é recordado por suas incríveis conquistas e pelos belos edifícios que ele deixou como legado, e que foram construídos graças ao suor e ao sangue dos pobres congoleses. Muito triste, não é mesmo?